Sejam todos bem-vindos, queridos irmãos, a mais essa noite. Estamos reunidos para aprender um pouquinho mais a respeito da depressão. Hoje a gente vai falar da nossa terceira aula, que vai tratar de depressão e perda de entes queridos. Quem de nós nunca teve alguém que a gente ama muito que já desencarnou, na verdade? Mas como de costume, antes da gente começar com a nossa palestra, vamos fazer a nossa prece para que a gente possa sintonizar e aproveitar melhor ainda a palestra de hoje. Então vamos lá, vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações. Vamos mentalizar Jesus neste momento a envolver a cada um de nós com o seu amor, com as suas boas vibrações. Vamos agradecer pela oportunidade do aprendizado da noite. Ilumina, Senhor, a todos nós. Ilumina, Senhor, toda a humanidade neste momento de reconforto, de boas vibrações, serenidade. Que a sua luz, Senhor, possa nos envolver, nos fortalecer, para que tenhamos ânimo para suportar para superar todas as dificuldades que também, para que possamos evoluir, possamos agradecemos a sua presença, pedimos que seja conosco hoje, amanhã, graças a Deus. Pessoal, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa palestra. Lembrando que hoje a gente também vai fazer uso da água fluidificada, tá bom? Então, se você ainda não separou o recipiente com água, faça isso agora, aproveita. Vai lá, pega o copinho de água, deixa ali do ladinho, porque no final a gente vai ter aquele passe à distância e vai fazer uso da água fluidificada, tá bom? Então, como eu havia falado, hoje a gente vai falar sobre depressão e perda de entes queridos. A gente começa aqui com Jesus, onde ele diz: Retirai-vos, porque não está morta a menina, apenas dorme. E riram-se dele. Né? Então, riram de Jesus quando ele falou que a menina estava apenas dormindo. Né? Então, o que a gente tem desse sentimento de perda? O que ele é? Aí eles nos dizem aqui, ó, o sentimento de perda é induvidosamente uma das causas mais frequentes e mais marcantes da depressão. O sentimento de perda é induvidosamente uma das causas mais frequentes e mais marcantes da depressão. Então, esse sentimento de perda. E quando que a gente sente essa perda? Ele nos dá diversos exemplos aqui, olha só. Em face da morte de alguém querido, quando a gente perde aquela presença daquela pessoa, o convívio com aquela pessoa, quando a gente perde a nossa saúde, a coragem, quando nós deixamos de ter aquele sentimento de posse, de objetos, quando a gente perde o status social, econômico, financeiro, diante da separação de cônjuges ou divórcios, de amigos e familiares que se mudam, da infância, da nossa vida mais simples, do emprego, de algum fator que concorria para a segurança, da madureza, quando a pessoa aproxima-se da velhice. Tá? Então a gente tem diversas situações que colaboram para que nós sintamos este sentimento de perda, principalmente assim da saúde, quando morre alguém querido, que a gente sabe que na verdade essa pessoa não está morta. Essa pessoa está apenas no plano espiritual, para onde todos nós voltaremos. Então a gente deve ter a certeza, guardar essa confiança em Deus, guardar essa certeza de que quando nós desencarnarmos, nós nos reuniremos com aqueles que amamos. Deus seria cruel se ele separasse pessoas assim para sempre. Imagina. A gente sempre tem que lembrar que Deus é soberanamente justo e bom. E alguém que é 100% assim, infinitamente justo, infinitamente bom, tão bom que a gente não é capaz de compreender o quão bom Deus é, o quão perfeito Ele é. Imagina só se Ele iam separar definitivamente pessoas que se amam. Não. Então, a gente sente isso
esse sentimento de perda, e isso pode nos levar à depressão. Aqui ele fala sobre o sentimento de perda. E olha só, a depressão é hoje classificada como sendo uma perturbação do humor, uma perturbação afetiva, um estado de mal-estar que se pode prolongar por tempo indeterminado. Isso aqui está lá em Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão. Então ele pode durar por tempo indeterminado, e isso é muito perigoso, porque a depressão ela começa a afetar a nossa saúde psíquica, a nossa saúde física, inclusive. Então quando a gente notar que a gente está com sinais de depressão, que a gente já viu nas aulas passadas, então a gente deve fazer o possível para mudar essa nossa vibração, para a gente poder sair disso que a gente está sentindo. Quando a gente percebe que a gente está começando a sentir uma tristeza, se sentir triste é normal. Todos nós nos sentimos tristes de vez em quando. O problema é quando essa tristeza, quando essa melancolia começa a durar tempo demais, ela não passa, ela vai se instalando e parece que ela vai piorando. Então, antes dela começar a piorar, a gente deve procurar meios para que a gente possa mudar o nosso padrão vibratório. Aqui ele fala aqui, ó. A depressão originada por perda de entes queridos, que é o foco da nossa aula de hoje. Na raiz de todo o processo de desequilíbrio mental e emocional, nas psicopatologias variadas, as causas dos distúrbios são os valores morais negativos do enfermo em processo de reeducação como decorrência das ações pretéritas ou atuais praticadas. Está lá em Manuel Filomeno de Miranda, em Tormentos da Obsessão. Então nós, quando perdemos um ente querido, o que acontece conosco? A gente fica triste, a gente fica lembrando daquela pessoa, a gente fica pensando, mas por que levou aquela pessoa? O que aconteceu? Principalmente quando é uma criança, por exemplo. Ah, mas Deus está sendo injusto, levou aquela criança, quando tem diversas outras pessoas que poderiam levar. Uma criança que tem um futuro imenso, um futuro brilhante pela frente. Só que isso demonstra a nossa falta de conhecimento do nosso Criador. Se Deus é infinitamente justo e bom, por que ele ia fazer algo que não fosse bom? Por que ele faria algo para nos prejudicar? A gente não sabe. Quem aqui pode dizer com certeza que, por exemplo, aquela criança que desencarnou teria realmente um futuro próspero, um futuro maravilhoso? Como que a gente pode saber se Deus não levou essa criança agora, antes dela começar um processo de sofrimento terrível? Talvez de uma doença, talvez de alguma coisa que faça a sofrer? A gente não sabe. Isso demonstra a nossa falta de fé em Deus. Quando Deus leva alguém, inclusive, é difícil a gente aceitar isso, mas inclusive, em grande parte das vezes, orgulho. Egoísmo. Porque, nossa, mas por que Deus tirou? Eu queria que ele estivesse aqui comigo. Aquela pessoa que eu tanto amo, eu queria ela aqui comigo. Só que a gente se esquece que a gente está momentaneamente, transitoriamente aqui na Terra. Nosso lar, o nosso lar real, ele não é aqui, ele é no plano espiritual. E quando nós desencarnamos, é como se nós nos libertássemos dessa prisão de carne que a gente tem e a gente fosse livres, libertados. A gente vai para o plano espiritual. Então a gente não quer que esse ser que a gente ama seja livre, a gente quer que ele continue preso aqui conosco, mesmo se isso significar que essa pessoa fique sofrendo aqui conosco. Então a gente tem que pensar que nossos entes queridos, eles se vão por um motivo. Não existe efeito sem causa. E como Deus é justo, essa causa deve também ser justa. Então a gente sempre tem que lembrar isso. Aí ele continua aqui. Resignar-se ante a desencarnação inesperada do parente ou amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. Isso é importantíssimo. A única certeza que todos nós temos é que nós um dia vamos desencarnar. E nós devemos nos preparar para isso, não apenas para o nosso desencarne, mas também para o desencarne dos nossos entes queridos, de parentes, de amigos, de pessoas que nós queremos bem. Isso é importantíssimo para nós, porque nós todos somos parte da mesma família espiritual.
Então não são apenas os laços físicos que nos unem. Quando o laço físico ele é rompido, quando essa proximidade física é rompida, tá tudo bem. Não vai ser rompido esse sentimento de amor que nós temos uns pelos outros. Esse amor que a gente sente, ele não vai deixar de existir porque a pessoa desencarnou. As pessoas que nos amam não vão deixar de nos amar quando a gente desencarnar, tá? E ele fala aqui, ó, maior resignação, maior prova de confiança e entendimento. O que é a resignação? É quando nós aceitamos algo que nos acontece sem o sofrimento exagerado. Nós ficamos tristes, nós sofremos um pouco, mas a gente não deixa isso virar desespero. A gente não começa a questionar a justiça, a bondade, a sabedoria de Deus. Porque às vezes a gente fala, não, mas não ia ter problema se ele ficasse mais um pouquinho. Como que a gente sabe? Quem somos nós para afirmar isso? Isso demonstra a nossa falta de confiança em Deus, a nossa falta de fé. E ele diz aqui, ó, resignar-te ante a desencarnação inesperada do parente ou amigo, vendo nisso a manifestação da sábia vontade que nos comanda os destinos. Da sábia, Deus é sábio. Ele é tão sábio que nós não conseguimos compreender o quão sábio ele é. Então, mais uma vez, um pai que ama verdadeiramente os seus filhos não vai fazer algo por acaso, não vai fazer algo para prejudicar ninguém. A gente sempre tem uma lição, a gente sempre tem um motivo para nós encarnarmos, para nós desencarnarmos, e está tudo dentro das leis de Deus, está tudo dentro dessa engrenagem que, apesar da gente não entender, ela está sempre funcionando de forma perfeita. O problema é que nós não entendemos o funcionamento dessa engrenagem. Então a gente acha que não está na hora do nosso parente, do nosso amigo desencarnar e voltar para o plano espiritual. Mas, segundo os desígnios de Deus e a sua infinita sabedoria, misericórdia e amor, é o momento correto. O que nos cabe é manter a resignação. Porque a gente tem diversas histórias de mães, de filhos, de mães que perdem os filhos, né, que desencarnaram, e que esses filhos mandam cartas para as mães, através de psicografias, pedindo, por amor, mãe, eu estou bem, eu continuo bem, mas eu estou sofrendo muito, muito com o seu sofrimento. As suas lágrimas são como chamas que pingam em mim. Olha só como que isso é doído. Porque é natural a mãe sentir essa tristeza, mas deixar se tornar um desespero, porque, mais uma vez, como eu falei, quando o filho desencarna, a mãe não deixa de amar o filho, e o filho não deixa de amar a mãe. Esse laço continua. Inclusive, o laço de quem desencarnou continua mais forte. Então, quando eu choro, quando eu entro em desespero por alguém que desencarnou, eu estou mandando todas essas vibrações de desespero, de revolta, de angústia para aquela pessoa que está no plano espiritual agora e que vai receber com um peso enorme. Isso pode desencadear nela muitas dores, muitos sofrimentos que a gente não consegue nem compreender aqui. Isso tudo porque nós não estamos tendo a fé suficiente em Deus. Porque nós sabemos, gente, que Deus faz tudo pelo nosso bem. Então essa separação ela é momentânea. A gente não pode, de forma alguma, deixar essa tristeza, porque uma certa tristeza, uma lembrança daquela pessoa, a gente pensar, fazer uma prece, é excelente, a pessoa vai se sentir querida. Nossa, ela sente minha falta, ele sente minha falta. Tá fazendo aqui uma prece por mim. E quando a gente emana boas vibrações, tipo, fique bem, eu tô com saudade de você, mas eu espero que você se fortaleça para que um dia a gente possa estar juntos. Quando a gente faz essa prece mandando boas vibrações, a gente auxilia muito aquela pessoa que está desencarnada. E a gente se auxilia também, porque a gente vai tirando esse peso. E cada vez mais a gente vai tendo certeza desse reencontro. Agora, quando as nossas preces são de revolta, quando a gente se revolta contra Deus, quando a gente acha injusto, quando a gente tem aquele, por favor, volta para mim, eu quero meu filho, eu quero meu tio, eu quero meu amigo, eu quero... A gente vai emanar vibrações pesadas, vibrações desequilibradas, em um momento que é a única coisa que eles não precisam. Eles precisam do nosso fortalecimento, porque eles também sofrem. Ou você acha que a pessoa que nos ama também, ela não gostaria de estar junto conosco? Não gostaria que nós estivéssemos com ela? É claro que ela gostaria.
Só que isso momentaneamente não é possível. Mais uma vez, o Espiritismo vem nos trazer a chave para decodificar tudo isso. As várias encarnações. Quer dizer que nós estamos momentaneamente separados. Não quer dizer que a gente vai estar separado para sempre. Logo, logo a gente se reencontra, tá? Então, quando nós perdemos algum ente amado, alguma pessoa que nós amamos, a gente não pode de jeito nenhum cair em desespero, porque isso, além de nos prejudicar, vai prejudicar ainda aquelas outras pessoas, aqueles a quem nós tanto amamos. Aí ele fala aqui da dor da perda de um ente querido. A partir de um ente querido, o fim da existência física de alguém que amamos é realmente uma dor que não se consegue traduzir em palavras. O vazio, o sofrimento, a saudade tomam conta dos que ficaram. Por quê? O despreparo perante um fato que é o mais certo da nossa existência terrena. Então, como eu falei, uma coisa é certa: todo mundo vai desencarnar. Eu vou desencarnar, você aí que está assistindo vai desencarnar, todos nós vamos desencarnar, isso é uma certeza, tá? Vive-se como se não houvesse a morte. Então a gente vive, é meio estranho falar isso, mas nós devemos viver nos preparando para a nossa morte, preparando para o nosso desencarne. Porque nós estamos aqui para evoluir, para aprender, para nos melhorar. Só que às vezes a gente esquece que a gente vai desencarnar e voltar para lá, e a gente vive como se não existisse essa morte, como se não existisse esse desencarne. Então a gente vai vivendo, vai deixando para depois aquele estudo, aquele trabalho assistencial, aquela caridade, aquilo que a gente vai fazer. Eu vou deixando para depois, vou deixando para depois. E aí a gente não está se preparando da forma devida, e quando a nossa vez chega de desencarnar ou de alguém que a gente ama, a gente não tem a estrutura necessária para suportar essa perda, tá? Perda entre aspas, que a gente viu que a gente não perde, a gente apenas se afasta momentaneamente. Vive-se como se o ser humano fosse o autor da vida, e vive-se sem fé em Deus. Todas as vezes que nós nos desesperamos perante algum problema, perante alguma situação, demonstra nossa falta de fé. Jesus já nos dizia, né, que, nossa, até quando estarei entre vós? Porque a gente não tem fé. Lembra que se a gente tivesse a fé suficiente, do tamanho de um grão de mostarda, a gente diria para aquela montanha, levante-te daí, vai para lá, e essa montanha ia se mover. Porque quando nós sofremos assim, a gente demonstra falta de confiança. Porque uma pessoa que tem plena convicção da bondade de Deus, que tem a sua fé ardente, ela vai saber que aquela pessoa que desencarnou, por mais que eu ame aquela pessoa, ela está melhor. Porque foi a hora dela desencarnar. Deus achou melhor que ela fosse desencarnar ali. Então, essa separação, ela vai saber que é momentânea. Porque a certeza da continuidade da vida, ela é latente. Então, essa pessoa sabe disso, a gente confia em Deus, e quanto mais nós confiamos, quanto mais a gente eleva o nosso pensamento, quanto mais a gente procura entender a bondade e a justiça de Deus, menos a gente vai sofrer. Menos a gente vai sentir esse impacto de pessoas que desencarnaram, porque todos nós vamos desencarnar. E a gente deve entender isso apenas como uma passagem, como um processo de libertação. O espírito se torna livre. Então a gente deveria, na verdade, se sentir feliz porque aquele espírito se libertou. Chegou a hora desse espírito se libertar, assim como vai chegar a nossa hora também. Então a gente deve preparar aquelas pessoas que nós amamos para elas também estarem preparadas para o momento de chegar o nosso desencarne, tá? Então essa dor, ela vai existir, mas esse sofrimento, maior ou menor, vai depender de pessoa para pessoa. Vai depender da certeza da continuidade da vida, do quanto de conhecimento essa pessoa tem, da fé que ela tem em Deus, que quanto maior o conhecimento, maior a fé, menos sofrimento vai existir durante essa separação, que, mais uma vez, pessoal, é apenas temporária. Ele fala aqui, a influência dos encarnados sobre os desencarnados. O espírito é sensível à lembrança e às saudades dos que lhes eram caros na terra. Mas uma dor incessante e desarrazoada o toca penosamente, porque, nessa dor excessiva, ele vê falta de fé no futuro e confiança em Deus, e, por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram
e talvez a sua reunião com estes. Olha só como que é. Importantíssimo a gente manter a nossa resignação, a gente não cair em desespero, porque nós influenciamos muito esses nossos amados que desencarnaram. Porque quando nós mandamos boas vibrações, eles se sentem fortalecidos, eles se sentem amparados nessa nova caminhada que eles vão ter. Só que no lado oposto, quando eles sentem a nossa dor, o nosso sofrimento, ele vai querer estar perto de nós. Ele não vai conseguir continuar com o seu crescimento, com o seu aprendizado, com tudo que ele precisa fazer, porque ele ainda está preso ao nosso sentimento. Porque a gente ainda está prendendo aquele espírito. Então a gente está meio que segurando, não, fica comigo. E sabe o que isso denota? Egoísmo. Eu não estou pensando no espírito que desencarnou. Eu estou pensando na minha perda. É diferente. Então, ao invés de eu pensar na minha perda, eu devo pensar naquele espírito que desencarnou e que precisa continuar, que precisa seguir, sem as amarras que nós estamos colocando. Amarras essa que a gente coloca com a nossa dor, com o nosso sofrimento, com o nosso desespero. Afinal de contas, que filho que gosta de ver o pai desesperado? Quais duas pessoas que se amam, que uma gosta de ver a outra, gosta de sentir a outra em desespero? Ninguém vai gostar disso. Então, o que a gente deve fazer? Muita prece para que a gente possa se reequilibrar, para que a gente possa emanar boas vibrações para aquele ser que desencarnou, aquele ser que a gente tanto ama, dizendo, nossa, eu sinto muito a sua falta, mas eu entendo que daqui a pouco a gente vai estar junto. Eu espero que você se fortaleça para que nós possamos estar junto o mais breve possível. E olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui, ó, e por conseguinte, um obstáculo ao adiantamento dos que o choram e talvez à sua reunião com estes. Então vai saber quanto tempo ainda a gente pode estar postergando essa nossa reunião por causa desse sofrimento indevido, que demonstra apenas a nossa falta de preparo para algo que é tão corriqueiro na nossa vida, que é o desencarne, que é a simples passagem do plano material para o plano espiritual, onde aqui vai ficar tudo, o nosso corpo, tudo fica aqui, porque a nossa vida verdadeira não é aqui, é no plano espiritual. Então, lá nós sentimos muito ainda esses laços que nos prendem à matéria. Então, para um desencarnado que acabou de desencarnar, se ele sente que a família está, apesar dessa tristeza, que é natural, a tristeza, mas que ela segue fortalecida em Deus, desejando para ele boa recuperação, boa sorte, boas vibrações, ela vai se sentir muito mais fortalecida e muito mais preparada para seguir o seu caminho. E pelo contrário, se nós apenas emanamos sentimento de uma tristeza exagerada, um desespero, se a gente começa a desacreditar em Deus, que a gente começa a sofrer, que a gente começa a acusar Deus de injusto, disso, daquilo, pelo contrário, ele vai se sentir cada vez menos preparado para poder seguir. E isso pode juntar e ir aumentando o sofrimento dele com o meu, e a gente passa a sofrer junto, quando nós, na verdade, deveríamos nos fortalecer um ao outro. Tá? E aqui ele fala sobre a contribuição do Espiritismo na elucidação do tema. Sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai. Olha, gente, que maravilhoso que é. Imagina só você descobrir que aquela pessoa que você tanto ama, que você quer tão bem, ela não morreu, porque a vida não, a morte não existe. A vida continua. A vida continua apenas em outro plano. E todos nós que nos amamos, vamos estar reunidos nessa nova vida. Só que o que a gente precisa fazer é sofrer, é passar por isso sem esse sofrimento exagerado. É ter a resignação.
fortalecer nestes momentos a nossa confiança no nosso Pai Celestial, que Ele vai nos auxiliar, para Ele nos amparar e amparar aquela pessoa que a gente tanto ama, porque mais cedo ou mais tarde todos nós estaremos mais uma vez reunidos com todos aqueles que a gente ama. E aqui ele vem falar sobre o tratamento e prevenção. A gente tem o consolo do Espiritismo, que vem nos trazer a verdade da continuidade da vida, como que funciona, o processo de reencarnação, que a gente está aqui momentaneamente, mas que a nossa vida real é a nossa vida espiritual. Então isso aí vem trazer um conforto, um alento para a gente, porque apesar de nós sabermos que a gente está momentaneamente separados, nós estamos momentaneamente separados, não é para sempre. Logo, logo nós estaremos juntos. Tá? Então, pensa na eternidade da nossa vida, porque nós somos espíritos imortais. Então, se a gente pegar a eternidade como se fosse uma linha do tempo, se a gente for ver uma encarnação, é nada nessa linha. Ela é um pontinho que desaparece nessa linha. Então, nós estamos momentaneamente separados. Essa tristeza é natural. Esse sentimento de perda, ele é natural, mas jamais a gente pode deixar virar desespero. Porque além de nos prejudicar, a gente prejudica aquela pessoa que a gente tanto ama. Imagina só a gente prejudicar aquela pessoa que a gente tanto ama pelo nosso descontrole, pela nossa falta de controle emocional. Então o Espiritismo vem nos auxiliar, ele vem nos dizer: mãe, pai, seu filho está vivo. Filho, seus pais continuam vivos. Então todos nós nos reuniremos mais uma vez. Olha que maravilha que o Espiritismo vem trazer para a gente. A conformação com a vontade de Deus. O trabalho, a oração. A conformação com a vontade de Deus é a nossa resignação. Cabe a Deus apenas decidir qual é a nossa hora. Então, quando Ele decide que a gente tem que ter a mais absoluta certeza que hora melhor não podia ter. Porque se Deus escolheu aquela hora, é porque aquela hora era melhor. Tá? E o trabalho, ele vai nos fortalecer. Porque o trabalho, ele vai tirar a gente do nosso mundo de sofrimento e vai nos abrir para o mundo do sofrimento de outras pessoas. A gente vai passar a trabalhar por outras pessoas. E acontece um negócio maravilhoso, que quando nós trabalhamos pela outra pessoa, o maior beneficiado, na verdade, somos nós. Porque a gente esquece do nosso problema, porque a gente auxilia outras pessoas, porque a gente aprende que a gente precisa doar o nosso tempo, que a gente precisa doar o nosso trabalho. E a gente vai gostando daquilo que a gente vai fazendo, e isso vai se alimentando, e a gente vai se reequilibrando. É por isso que o trabalho é tão importante para quem está fazendo tratamento, por exemplo, na casa espírita. Existe a parte que é fundamental, que é o trabalho. Porque a gente vai lá, assiste a palestra, toma o passe, aprende. Tudo isso é importantíssimo, só que também é importantíssimo o trabalho, tá? Para que a gente possa nos reequilibrar. A oração é o que a gente tem de mais importante. É a ferramenta que a gente tem mais poderosa para a gente se comunicar, para a gente se aproximar de Deus, para que a gente possa aurir as forças necessárias para a gente continuar com todas as nossas tarefas, com o nosso dia a dia, com a nossa vida, sem cair em desespero. O culto do Evangelho no Lar, uma vez por semana, a nossa oração diária, agradecendo, pedindo força nos momentos de dificuldade, agradecendo pelos momentos de felicidade, fazendo uma prece por aquele que desencarnou, dizendo: olha, eu sei, eu estou com muita saudade de você, hoje eu estava pensando em você, eu estava lembrando disso, daquilo, e olha só, logo logo a gente está junto. Fique bem, fique forte. Eu aqui sinto a sua falta, mas eu estou procurando me reequilibrar. Eu estou procurando fazer da melhor forma possível, porque logo logo eu sei que a gente vai estar junto. Então olha só, a outra pessoa vai receber isso como um bálsamo. Ela vai receber essas boas vibrações, vai falar: nossa, que maravilha, eu sou amado. E essa pessoa tá conseguindo se reequilibrar. Ela sente a minha falta, assim como eu sinto a falta dela, mas está tudo bem, logo logo a gente está junto. E olha que maravilha. Então a gente tem como prevenir todo esse desespero. A partir do momento que a gente percebe que a gente está com aquela tristeza,
que está demorando demais para passar, a gente deve procurar um trabalho, fazer uma prece, fazer alguma coisa para mudar a nossa sintonia, fazer uma leitura de um livro edificante, isso tudo vai nos auxiliar, tá? Porque essa separação, pessoal, mais uma vez, ela é momentânea, ela é temporária. E como sempre, a gente finalizando com Jesus, em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. O Espiritismo nos ensina que a morte não existe. A morte do corpo físico, sim. Mas a morte onde a gente vai para o nada, onde acaba tudo, essa não existe. Tá? Então todos nós, mais cedo ou mais tarde, estaremos todos reunidos no plano espiritual, junto com aqueles que nós amamos e que nos amam também. Então, pessoal, muito obrigado. Agora a gente vai fazer o passe à distância. Prepare a sua água fluidificada. A sua água que será fluidificada, perdão. Deixa ela aí do seu ladinho. Presta bastante atenção em tudo aquilo que vai estar sendo dito. E a gente se vê na semana que vem. Até mais. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces,
Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.